às 8 e sair às 7 da noite, que a gente vai fazer isso. Isso tem que ficar bem claro, porque o dirigente da unidade que está aqui com a gente hoje, em reunião falou isso pra gente, está claro aqui para todos nós. Então, sim, nós vamos colaborar, mas simplesmente não vai ser colaborar de uma maneira que seja possível e adequada naquilo que é possível nessa situação que a gente vive hoje. Posso falar? Aí a professora Cristina vai falar e quem quiser já fazer pergunta e tal, se colocar, o Fabiano vai anotar. Tá certo. Bom, então, boa tarde a todos. Alguns eu não cumprimentei pessoalmente, né? Mas chegaram antes, eu cumprimentei. E eu queria começar dizendo, desculpe se minha voz é um pouco baixa, aliás, é uma das minhas dificuldades como professora, eu passei a vida inteira com dor de garganta por causa disso. Mas está todo mundo me ouvindo? Então tá, eu queria dizer, em primeiro lugar, que a votação que eu tive nessa nossa eleição foi algo que me tocou muito. Foram, se não me engano, 185. Eu estava com papel, mas é tanto papel que eu estou colecionando, sem ter sala atualmente, vocês imaginam, né? Mas foi um número muito impressionante. Isso é algo que significa demais para mim. E eu tenho a impressão até que esse resultado é inclusive reflexo da minha vida inteira trabalhando junto com funcionários. Então, por exemplo, eu sou, até poucos dias, eu era a única professora da USP que eu jamais tinha visto, por exemplo, presidindo uma CIPA, se preocupando com as condições de trabalho dos funcionários e tantas outras coisas, né? Eu digo até poucos dias porque eu fiquei sabendo há poucos dias de um professor da educação física que também foi presidente de CIPA. Mas, enfim, muitos daqui trabalharam diretamente comigo ao longo de alguns anos, outros de menos tempo, né? E eu imagino que os comentários e tudo mais, e mesmo as nossas reuniões, contribuíram para esse número, né? Então, eu só queria dizer que isso, para mim, é uma credencial. Se eu pudesse, eu colocaria no meu currículo né? É um reconhecimento por uma história de atuação nas instâncias das quais eu participei. E mais do que isso, eu queria aqui reforçar que o meu compromisso, e falo em nome da Nelly também, que está terminando como pode o seu trabalho no exterior para chegar de volta aqui em São Paulo no domingo. Nesse próximo domingo ela já está aqui. Então, reforçar que o nosso compromisso é com o interesse público, é com as condições de trabalho nossas, quando eu digo nossas, são de todos nós, dos alunos que vão assistir a aula, fazer seus trabalhos, estágio e tudo mais, dos funcionários que movem toda aquela estrutura para dar condições para o projeto acadêmico se realizar, né? E para os professores que fazem toda aquela diversidade de trabalho que vocês também sabem, né? E não adianta, como é que eu posso falar, favorecer uma categoria ou um setor dentro de uma categoria ou outro. Isso não funciona porque nós somos um sistema global. Não é? Obviamente que alguns setores podem ter uma necessidade mais premente no momento, outros esperam um pouco, porque a gente não tem, enfim, 10 mãos, 10 cabeças e tudo mais, e nem uma varinha de condão, né? A cada reunião que eu vou na reitoria, eu vou esperando que alguém vai tirar a varinha de condão e vai falar assim, resolva-se o problema. Isso não existe. Então, em algumas reuniões passadas eu fiquei um pouco decepcionada, mas eu já estou aprendendo a lidar com isso e ver que o que importa da gente ver é a mudança de rumo, né? Então, só para terminar essa parte introdutória, o Hernandes até já falou alguma coisa aí de uma situação que eu não gosto nem de mencionar, mas as coisas, os tempos realmente são outros, não só na IACHE, mas também na reitoria. Eu já estou sentindo isso e vou dar mais informes com detalhe para vocês daqui a poucos minutos, né? Só que nós temos ainda frutos amargos para colher dos erros passados, dos erros, dos equívocos, enfim, dessa situação que chegou, que foi longe demais. Tudo que foi feito não foi suficiente, não foi adequado e nós chegamos nessa situação. Chegamos à interdição, não é? Chegamos à interdição e algo completamente novo para todos nós, algo excepcional. Nós nos perguntamos a cada dia, né? Acontece com vários de nós, será que é verdade, né? Parece que né, gente? Agora é mesmo, né? Aconteceu mesmo.
nós temos que usar a crise a nosso favor no seguinte sentido. A EACHE é uma unidade excelente, tem inovação, tem patente, tem cursos excelentes, tem recursos humanos sendo formados e cada um de nós tem o seu papel. Isso vai continuar, isso vai se consolidar, isso vai se ampliar, porque, obviamente, a USP não vai deixar acontecer isso com ela. Isso é um incidente, é como, enfim, é algo que não devia ter chegado nesse ponto, infelizmente chegou e nós vamos ter que resolver, não é? Eu acho que, de certa forma, em alguns aspectos dificulta, em outros facilita o fato de ter uma mudança de gestão praticamente ao mesmo tempo, na EACHE e na reitoria. Dificulta porque nem a Nelly e eu, nem o professor Zago e o professor Varran, né, que vão ocupar a reitoria e vice-reitoria, tem ainda os meios de tomar decisões e aplicar, fazer acontecer. Mas nós já temos os meios de indicar caminhos, isso já está acontecendo tanto dentro da EACHE como lá. Bom, nós estamos na seguinte situação então. A EACHE foi interditada, ninguém pode entrar, porque se houver alguma denúncia, a multa é pesadíssima, são 300 mil reais por dia. O que pode acontecer lá são atividades de vigilância para proteção do patrimônio, proteção dos materiais, dos prédios e tudo mais. É uma vigilância que não é uma vigilância normal, é uma vigilância por fora dos prédios. Além disso, todos os trabalhos de cunho ambiental têm que continuar. As medições de metano têm que continuar. O trabalho de prevenção de volta da infestação de pombos e ácaros de pombos tem que continuar, está quase acabando o telamento, né? E qualquer outro tipo de coisa assim vai continuar. Então, para vocês terem uma ideia, quarta e quinta, talvez sexta também, a CETESB vai entrar lá, porque vai fazer uma nova avaliação, justamente porque o processo no judiciário está correndo e precisa de novas ações, não é? Se a CETESB achar por bem que realmente está havendo uma mudança de rumo, se for suficiente, dá essa informação, a juíza vai decidir o que ela vai fazer, né? Agora, nós não podemos, eu acho que nem devemos imaginar muito se essa mudança, quanto tempo isso vai levar? Se são alguns dias, se é coisa de alguns dias, de uma semana, de um mês. Nós não podemos ter essa, eu diria que seria até uma responsabilidade, uma irresponsabilidade, principalmente de minha parte, que daqui, acho que uns 15 dias, não contei, mas dia 30, assumo a gestão, né, a direção da EACHE, e claro que o que eu falar, as pessoas vão achar que, né, e mesmo agora, antes de assumir, quer dizer, eu já estou participando de muita coisa, então eu estou vendo que é mais prudente a gente não colocar um horizonte de prazo definido, porque nós corremos o risco de errar muito, errar para menos e errar para mais, tá? Só que nós temos que continuar atentos e unidos, porque o nosso objetivo comum é aquilo que eu falei anteriormente. Nós vamos consolidar a EACHE, vamos corrigir esse rumo, vamos reconstruir aquela unidade da qual muitos de nós participaram desde o primeiro dia, não é? E isso, se a gente olhar no tempo todo da nossa vida profissional, isso é um parênteses que abriu, que vai fechar, né? É uma situação de emergência, por isso que nós temos que agir agir realmente tomando medidas, pode parecer drásticas, podem parecer talvez inadequadas, mas é o que é possível, né? Então, por exemplo, essa questão de montar bases, que uns chamam de base avançada, que eu chamo de base de emergência, essas bases de emergência, o Hernandes bem colocou para mim que os funcionários tinham decidido que não iriam trabalhar de forma dividida, né, assim, fragmentada. No entanto, para essa situação de emergência, nós não temos outro jeito, porque são 220 e poucos, aproximadamente, funcionários, né?